Oi, gente linda! Começando o episódio do Bagurias, o primeiro de 2024, nosso 18º. E claro, né, gente? Vamos lá já dizendo um oi pra essa turma. Eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. Ina Bueno. E esse é o nosso Bagurias! E o nosso assunto de hoje, fantástico, é o yoga que transforma. Nossa. Vamos lá apresentar? Essa maravilhosa. Bom, para você que está nos acompanhando ao vivo pela página do Facebook da Band Serra Gaúcha, ou você que vai nos ouvir no Spotify, presta atenção. Ela é professora de yoga praticante há mais de 20 anos. É terapeuta ayurvédica. Viveu na Índia e em Nepal, gente, onde fez trabalho voluntário. Tô bem curiosa, muitas perguntas para fazer para ela. Além disso, gente, ela é mãe, ela é empreendedora, ela leva os ensinamentos do yoga no seu dia a dia. E não só no seu dia a dia, ela transcende pelos 4 cantos, não só desse nosso país, mas desse nosso mundão afora. E a gente tem a honra de apresentar para vocês, seja muito bem-vinda, Laura Miguel. Obrigada. Que delícia te receber aqui no nosso Nossa, e primeiro tem muito mais podcast. pra falar, né? Não, muito mais. A gente faz, né, um pequeno, né, e não, O episódio mais esperado pela Jana. Ai, muito! Você que nos acompanha desde os primeiros episódios, né, que a gente inclusive falou sobre as curiosidades de cada uma, o que cada uma gosta, sabe que Jô Calhari é uma amante, ela ama o yoga. Ela ama o yoga. E ela falou da nossa convidada diversas vezes. Ela disse, eu quero convidar ela, mas não sei se ela vai vir. Bagurias é bem assim, nossa, sério. Ela tem uma agenda super, assim, redondinha, né? E aí ela conseguiu uma brecha e tá nas férias, ela veio participar. Laura, oiê! Guria, obrigada por ter vindo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, muito bom. Laura, a gente fez um pequeno comentário sobre a tua vida, um pequeno trecho, né, que não cabe em um parágrafo, né, falar da tua vida em um parágrafo. Mas a gente gostaria de ouvir pela tua própria voz, né, em um bate-papo entre gurias aqui. Conta pra gente quem é a Laura, hein? A gente falou um pouquinho dessa parte, né, de viagem, e a gente ficou sabendo nos bastidores que muito mais coisa tá vindo pela frente. Mas quem é no íntimo? Quem é a Laura? Conta pra gente. Mas eu posso falar só mais uma coisa? Eu queria muito a apresentação dela. A gente se conhece há uns 20 anos. Nossa! Desde o início. E do início dela, mas porque nós somos budistas. Aí eu morei no templo budista quando eu tinha uns 19, A Jô é bem mais 20. budista do que eu. Então isso vai ter que contar. Talvez eu era. E aí eu morava lá, trabalhava como voluntária. E a Lau morava em Porto e ia todos os finais de semana, assim. E daí a gente se conheceu, eu lembrava do cabelo dela, assim. Agora tá Grandão. cabelão. E aí, o que aconteceu, né? Da minha visão, a gente se via, se falava, enfim, tava juntas ali por causa da proximidade, da idade também, de estar começando. E aí, do nada, e daí ela já fazia o Ashtanga quando ela ia lá pro templo. E eu também estava conhecendo o método dessa prática de yoga que ela ensina, que é o Ashtanga Yoga. E daí ela praticava no dormitório e eu praticava num outro lugar, mas a gente nunca tinha falado sobre isso, né? Nunca! E aí o que rolou? Depois, daí ela sumiu do mapa e daí ela me falou agora, ano passado, Esse ano que ela tinha ido pra Índia. Apenas. Não, mas a gente se encontrou num workshop. O ano passado. Em 2023. Mas foi ano vamos passado, fazer que foi o máximo. Quando a gente se viu dela. E daí, quando eu vi ela ali praticando com todo mundo, eu digo, ai, eu conheço. De algum lugar. De algum lugar. Quando eu me dei conta. Que legal. Então foi muito linda a foi muito conexão. legal. Mas olha, assim. a Jo adiantou um pouquinho pra gente da história, mas vamos saber essa história desde o início? Sim. Um pouquinho, da onde veio? Porque a gente vai parafraseando, porque tem tanta história pra contar, mas pro pessoal que tá em casa, ainda não conhece a Laura, e tá dizendo, meu Deus, pelo entusiasmo da Jo. Laura, eu tava conversando com as gurias, porque às vezes a gente diz que uma profissão...
eu escolhi tal profissão, mas eu tenho tendo em vista com o yoga, que é o yoga que te encontra, né? E aí a gente pergunta pra saber um pouquinho mais de ti, da tua intimidade, da Laura mulher, como é que o yoga te encontrou? Conta pra gente esse início todo aí. Eu sempre gostei, assim, de trabalhar com o corpo, né? Eu dancei, depois da dança eu fui tentar fazer triatlon, que foi péssimo. Isso é muito agitado pra mim, eu acho. Mas aí eu encontrei o yoga que me remeteu um pouco pra dança, né? Porque no Ashtanga, principalmente, que é o que eu sei, né? Gurias de yoga, eu sei de Ashtanga, porque o yoga tem uma série de modalidades, né? E o Ashtanga é o que eu realmente me aprofundei, né? Então, a Ashtanga, a gente trabalha muito com o ritmo da respiração que vai conduzindo o movimento do corpo, assim. Então, eu me lembro quando eu fiz a primeira aula, eu voltei para dança, assim. Parecia que a respiração era a minha música e ali eu entrava e começava a me mover, assim. Foi muito lindo a minha primeira aula, embora dolorida, né? Porque a primeira aula de Ashtanga nunca é muito boa. Posso te pedir... Tu lembra se foi um convite que alguém falou pra ti? Como é que foi isso? Daí foi uma coisa muito legal, assim. Eu me formei em Direito, né? E eu tinha, assim, um bom estudo, uma boa carga horária de estágios e não passava naquela tal da prova da ordem, que tinha que passar na prova da ordem. Ia para a segunda etapa, errava, ficava nervosa, ficava ansiosa. Daí rodei, fiz a segunda fase, eu rodei de novo. E daí eu digo, olha, por favor, eu vou parar de estudar, não quero mais saber, eu vou cuidar da minha cabeça que não está funcionando na hora da prova. Daí eu estava em Floripa, de férias, assim, com os meus pais, e fui fazer uma massagem. Digo, quero fazer uma massagem para relaxar. Daí cheguei lá, a guria que fazia massagem era professora de yoga, mas era de Iyengar, que é uma outra modalidade. Daí eu digo, olha, eu sou de Porto Alegre. Dela, não, então procura a Karen, que foi minha primeira professora de Ashtanga, e vai praticar lá com ela. Bom, cheguei em Porto Alegre, era assim, antes do carnaval, ninguém estava em Porto Alegre. E eu mandei uma mensagem dizendo que eu queria fazer aula naquele dia. Dela, olha, mas a gente está fechando a escola, tá feriado, hoje é o último dia que a escola está aberta. Não, mas eu vou igual. Então, assim, antes do carnaval eu comecei a praticar. E aí amei, assim, né? Então foi assim que o yoga foi indo. Daí fiquei 6 meses praticando só yoga, sem tocar num livro. Fiz a prova da ordem, passei com 9,8. Sério? E daí eu digo, tá aí, ó. Esse negócio é eficiente, né? E aí daí comecei a trabalhar no escritório, né? Já trabalhava, só daí comecei a trabalhar na função de advogada mesmo, mas não mais de estagiária. E aí fui me apaixonando pelo yoga. Então, o yoga que me levou para a advocacia, que deu a advocacia, me tirou. Né? Uau! E aí começou, porque tu, até então, tu era, não sei se fala aluna? Aluna. Aluna, né? Tu começou... Não, eu segui aluna durante muito tempo, e daí eu já era praticante budista, né? E eu me lembro, eu lá na minha baia do escritório de advocacia, eu cheia de Budas, assim, Shobya, né? Que legal, sim. E aí teve uma leva de advogados novos demitidos, porque esse escritório fechou um contrato com uma grande empresa, a empresa rescindiu o contrato com esse escritório, daí eles demitiram ali uns 30 advogados novos, e eu fui uma das demitidas. Olha... E tava todo mundo super tenso na demissão, né? Porque ninguém sabia quem era. Eles chamavam, e eu lá, só nos meus mantras, né? Com meus Budas no computador. Todo mundo, só esses Budas pra te deixar calma, né? Mas é que eu já sabia que eu tinha uma coisa maior pra fazer. Porque eu digo, se eu for demitida, eu vou pra Índia. E aí foi isso. Tu já tinha isso dentro de ti? Isso há 20 anos atrás? Ou não? Eu fui pra Índia em 2005. 2005. E esse teu despertar em ir pra Índia, né? Tu disse que tu tinha essa... A gente sempre... Gurias, a gente sempre sabe, né? Lá no fundo, só que acho que às vezes a gente não escuta. Porque a gente tem muito barulho em volta. Não escutar a intuição é burrice, né? A maior burrice, né? E a gente se afasta da intuição, assim, de um jeito. Outro dia tu falou, né, Jô, que tem que confiar mais na tua intuição. É verdade. Tem que. E depois de quanto tempo praticando que aconteceu isso? Foi rápido. Eu praticava um ano e meio e me mandei pra Índia. Sem noção.
E foi especificamente... Hoje as pessoas, eu preciso fazer séries avançadas pra ir pra Índia. Eu não sei, acho que não, eu não fiz isso, né? Foi um chamado. Foi, mas assim, desde criança eu tenho uma coisa na verdade era a África, eu era louca pela África na infância e o meu sonho era viver numa comunidade africana ajudando crianças. Se me perguntava, o que tu vai fazer da vida? Eu vou trabalhar numa aldeia africana com crianças. E era isso, e eu vivia atrás dos mendigos, a minha mãe ficava furiosa, eu pegava moeda para dar para os mendigos na rua, lá em Porto Alegre, né? Então, eu acho que a história da Índia, ela não veio só pelo yoga. Eu acho que tem uma coisa, eu tenho algo dentro de mim, assim, que agora já está mais pacificado, que é essa ação voluntária, né? Então, eu sempre pensei, quando eu fui para a Índia, eu fui pela essa oportunidade de ter um 13º, né? De ter sido meio que conduzida, assim, né? Para esse break, assim. E aí eu digo, eu vou praticar por 3 meses, né? Para me dedicar ao yoga. Não vou levar terninho, sapato, nada. Não quero nada, eu quero ir sem roupa, só com uma mochila. Quero comprar tudo lá, né? Não queria nada. E vou praticar yoga, depois eu vou fazer trabalho voluntário. Então, essa era a proposta, em 3 meses fazer tudo isso. E daí 2 anos se passaram, né? Daí eu voltei depois de 1 ano, né? Só para não deixar meu pai desesperado, que ele quase me matou, né? Normal. E depois voltei para a Ásia, fiquei mais 1 ano. Aí entra entre prática e trabalho voluntário. Prática e trabalho voluntário. Então, assim, eu não comecei a dar aula logo que o yoga entrou, não, porque o yoga foi um espaço um hiato na minha vida, assim, sabe? Acho que o yoga me levou para esse hiato para, então, vamos lá fazer hoje em dia chamam de sabático, né? Depois que eu voltei, só falava em sabático. Então, eu fiz um sabático, eu tô errada, né? Então, assim, foi esse ato, né? De me descobrir, de criar, de conhecer culturas que eu sempre tive muito interesse, né? E a minha mãe também, acho que ela me influenciou, porque a minha mãe era uma colecionadora de roteiros de Índia e Nepal. Nossa! Ela tem uma pasta de roteiros Índia e Nepal e Tibete, porque o sonho dela era conhecer o Tibete. Mas né? ela nunca tinha ido. E nunca tinha ido. Olha só. E tu foi sozinha? Fui. Meios próprios, independente, ou tu tinha algum vínculo lá, tipo... Não, e daí eu tinha essa minha professora, Karen, que já tinha ido. Não me lembro se ela tinha ido 1 vez ou 2 vezes. Daí ela disse, olha, só que não existia Instagram, não existia. Era só site, né? E aí, Lan House. Não tinha. Google Tradutor para dar uma mãozinha? Acho que não. Não tinha. Não. Que aí tu fala para ir em uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente do que a nossa. Idioma, a gente fala de várias questões aí que envolvem. E tu foi com uma mochila. Uma mochila? Mas é muito louco, eu não tive nada de medo. Hoje em dia, eu fico conversando com o Gus, que é meu namorado, eu digo, gente, como é que eu fiz? A idade, né? E que bom que tu foi. Né? Eu acho que é a idade dos 20 ali. Tem uma motivação, tem um desejo, né? Quando a gente tem o desejo de fazer as coisas, assim, não fica na vontade, né? Que vontade pra Índia, que vontade pra Índia. Não, eu desejo e, de repente, tem uma interdependência aí, né? De várias caixinhas que se enroscam e, vai, né? E aí a prof fez aquela ponte, já tinha ido, pra te chegar lá e ter um... E daí ela me disse, olha, tu tem que ir pra tal lugar, tem que ficar em tal bairro, não sei o quê. E daí eu mandava e-mail pras pessoas, vendo se tinha casa pra alugar, né? Daí pra se inscrever pro Shala, que hoje é um mega negócio, né? Mas quando eu fui... não era tanto, já era conhecido internacionalmente, né? Mas não era o que é hoje. A gente tinha que mandar uma carta, essa é a melhor, né? Então a gente mandava uma carta para se inscrever, imagina, do Brasil, tu manda uma carta se apresentando, dizendo quanto tempo eu queria praticar. E pronto, nunca recebi a carta de volta. Comprava passagem, organizava a vida, ou melhor, desorganizava a vida. E alugava uma casa lá e tal, e ia,
sem saber Só que se tu ia dar não esperou a certo. resposta. Não, porque não vinha. Daí eu cheguei lá, eu disse que ia chegar tal dia, e eu cheguei aquele dia combinado, mesmo sem ter resposta. Daí eu chego lá para fazer a minha inscrição, porque daí tudo isso a minha prof de yoga me ajudou, né? Sim. Daí chego lá para fazer a minha inscrição, daí tá a Sarasvati, que é a mãe do Charato, do meu professor, com uma caixa escrito South America. Porque daí tem as caixas das correspondências, né? Do Estados Unidos, né, South America, Europe, não sei o que, né? Sim. Daí pegam uma caixa, assim. Hoje em dia nem cabe numa caixa todos sul-americanos que estão lá, né? Daí ela encontra Brasil e começa. Daí pega o meu envelope. Ufa! Aí. E aí eu pude pagar, né? Fazer a minha inscrição, porque eles tinham recebido. Né? Então eles recebiam lá, eu não recebia a resposta, mas eu ia igual. Sim. Então era tão legal, assim, isso muda um pouco de uma geração para outra, sabe? Porque imagina, hoje em dia, para eu me inscrever para ir para a Índia, eu me inscrevo na internet, né? Mando um e-mail, e nem e-mail, deve ser alguma coisa Sim, meio uma que ficha, imediata, uma né? ficha Instantâneo. imediata. Eu vou fazendo live no Instagram, desde o Salgado Filho até Bangalore, né? No avião, eu acho que tem até Wi-Fi. Wi-Fi. E lá eu demorei 2 dias para chegar, porque demora para chegar na Índia, né? Sem ninguém saber de mim, né? E aí tu falou dos teus pais, né? Porque a reação dos pais, hoje que nem tu falou, tu tem mais informações, mas e eles, quando tu comentou sobre isso, Bah, como que é que medo, foi? né? Uma filha ainda Ai, tem meu uma pai queria me filha matar, sozinha. né? Meu pai Tu é queria filha me única? matar, sou. louco! É. Porque tu só avisou, tu não pediu permissão. Eu chamei eles para comer uma pizza. E daí informei, já tinha passagem comprada, né? Porque eu digo, não, vou comprar passagem, daí eu informo. Meu pai queria me matar, ele ficou sem falar comigo uns 3, 4 meses. Daí ele foi falar comigo de novo quando eu já estava fazendo meu trabalho voluntário, que daí ele se deu conta, nossa, tem alguma coisa legal aí, porque ele achava que eu ia virar uma hippie louca. Ah, muito, É. muito. Esse conceito, né? Esse conceito tinha muito na nossa época, né, Jô? Muito de... Então, tipo assim, tu ia pro budismo, tu ia pro yoga. Eu lembro quando eu voltei, depois de 1 ano eu voltei pro Brasil, e daí, claro, eu mudei as minhas roupas, né? Eu não usava mais terninho, salto alto, eu não precisava mais ir pro fórum, né? Então, eu usava saião, blusa, né? As pessoas que me conheciam da infância em Porto Alegre viravam a cara. Nossa. Tipo que assim, doido, né? agora são meus alunos. Pois então, não é? Né? Então é interessante assim como a gente pré-julga determinadas decisões, né? Então assim, uma guria formada em direito, filha única, Sim. não sei que da onde que vai, renunciou à família. Eles criam um Tipo, pré-roteiro pra tua vida, né? Tem que seguir assim. Assim, né? E aí vem a questão do voluntariado, porque eu acho fantástico quando a gente fala, e tu disse que desde pequenininha, e eu acho que é uma coisa que realmente nasce contigo, cada um ajuda de uma forma, eu acho que nós somos colocados neste mundo, cada um com um propósito, cada um é um encaixe do tijolinho de algum lugar, né? Mas quando tu fala para outra nação e para outro lugar, te doar, porque tu falava da roupa, mas eu acho que quando a gente fala em roupa, a gente acaba ampliando bastante coisa do desapego, né? Porque tu mostra um desapego total e aquela sede, a sede e a fome que tu tinha por algo a mais. E tu não tava querendo isso só pra ti, tu foi em busca de algo assim, que transcendia isso. Daí tu fala da tua mochila, que tu foi com uma mochila com poucas roupas, que tu foi literalmente por fé, porque tu não sabia, mas tu tinha dentro de ti, tu ouvia aquela voz. E aí, claro, tu desprendeu do teu tempo porque tu queria fazer alguma coisa por alguém. E aí a gente quer saber um pouquinho mais dessa história, porque eu fico um tanto curiosa. Tu também, acho que faria, né? Faria? Próxima, vamos? Faria muito a tua cara, guria. Sim, eu Ai, mega vamos, super ultra. Vamos, gurias?
Nossa, ainda também, Nossa. certo? Vamos, gurias. Não, eu quero muito fazer uma coisa assim de novo. E é uma doação, uma entrega, É. que eu acho que Como- só quem vive, né? E como foi que tu chegou? Porque daí tu fez o trabalho voluntário logo de cara? Não, e daí aquelas coisas da vida, né? E daí eu pensei, não, vou ficar 3 meses em Mysore, que é onde meu professor estava, que é onde ele está até hoje, né? Onde é nossa sede lá do Ashtanga, né? E vou conseguir um trabalho voluntário por lá. Daí, 3 meses estou praticando e trabalhando, né? Fazendo tudo, volto pro Brasil, bonitinha. Teus planos. Meus planos. E aí, cheguei lá, procurei algumas ONGs e não encontrei nada, né? Que fizesse sentido para mim, assim. Tudo era ir comprar roupa, fazer doação de roupa, ir um dia cozinhar, ir um dia isso. Mas eu queria uma coisa mais, assim, carnal. Eu não sei, eu tava numa fase muito intensa da vida, né? Queria botar a mão na massa. E daí eu digo, não, eu vou viajar e vou ver o que eu encontro. Daí fui viajar pela Índia, e aí daí eu fui viajar pela Ásia, na verdade. Eu fiz Camboja, Vietnã, né? E daí lá no Vietnã, eu me lembro de ir numa lan house e mandar um e-mail, encontrar, nem sei se eu tive indicação, daí eu não lembro. Mas daí eu encontrei uma ONG que no Nepal, em Bodhnath, que é uma cidadezinha lá onde tem vários refugiados tibetanos, que precisava de alguém para ensinar inglês para os refugiados tibetanos que precisavam se colocar no mercado nepalês, né? Então, tá aí. Vou mandar meu currículo, né? Sim. Que eu falo inglês. Nunca fui professora de inglês, mas a gente me se vira, vira, sim, né? sim. E aí recebo a resposta, né? E daí eu digo, bom, então tá. Então, daí eu não lembro como é que foi aí o final dessa viagem da Ásia para chegar até o Nepal, né? E daí cheguei no Nepal e fui dar aula para esses refugiados tibetanos. E isso que eu acho tão engraçado, né? Que eu comecei minha caminhada com o budismo. Nunca fui uma budista assim como a Jo, né? Nunca fui uma budista muito dedicada. E aí fui pro yoga, me afastei do budismo, né? De uma certa forma, porque eu achei difícil eu casar no início essas duas teorias, essas duas filosofias. Hoje em dia eu já vejo... Que parece que é do mesmo lugar, mas é um pouco diferente, sabe? Tipo, parece muito parecido, mas, né? E às vezes quando a gente está aprendendo é tão complexo Isso, aquela filosofia, porque é tão distante da nossa linguagem, e daí tá palavras, estudando as duas juntas dava Isso. muita confusão. Isso. Daí eu digo, não, então agora eu vou estudar só yoga, né? Daí lá fui eu colocada de novo numa cidade budista, né? Com os tibetanos, e eu morava atrás de um templo budista. Olha, daí é tipo óbvio assim. que o lama me pega e diz, não, mas agora tu vai fazer essa prática aqui todo dia de manhã. Daí lá tava eu dentro O do lama budismo é tipo o padre, digamos. o guia, né? E aí lá tava eu dentro do budismo de novo, né? Daí tava eu lá fazendo as minhas práticas de yoga, a prática do budismo, indo dar aula de inglês, tudo bonitinho, né? Um dia estava eu numa lan house, porque eu sou da era lan house, e tinha assim na minha frente, como vocês aqui, um português também falando no Skype, né? Gustavo, o nome dele. E aí a gente se olhou, brasileira, portuguesa, o que tu tá fazendo aqui? Tô dando aula de inglês para os refugiados tibetanos, não sei o que. Eu tô construindo um orfanato, eu preciso de ajuda. Nossa, gente. Daí eu olhei para ele e digo, te ajudo, o que tu precisa? Bom, daí a gente saiu para jantar, assim, meu irmão, virou meu irmão, infelizmente ele faleceu há uns 2 anos atrás, budista também. E ele tinha um centro de psicologia budista na Espanha, e em Barcelona, e 3 irmãs que tinham recebido uma grande herança estavam investindo no Nepal, porque deles têm isenção de impostos, então elas estavam investindo no Nepal para abrir um orfanato. Sim. Então a gente tinha que fazer toda a fundação, tinha que construir o orfanato do zero no Nepal, né? Cara, você queria fazer alguma coisa? Você assim, disse e daí foi assim mega intenso, né? E aí
Nesse meio tempo, e por coincidência, eu e o Gustavo, a gente estava nessa mesma guest house, nessa mesma pousada do templo, porque ele era vinculado ao templo, né? E aí, um dia uma senhora, essa história é longa, daí, eu vou contar, daí uma senhora finlandesa, bem senhorinha, estava nessa mesma pousada e disse, vocês não querem conhecer o orfanato que eu faço doação há anos, eu mando dinheiro para eles há anos, e agora eu estou indo lá visitar pela primeira vez, vocês não querem ir comigo? Porque já era meio no interior, assim, tinha que subir as montanhas, e ela estava meio com medo. Claro, vamos! E ela toda entusiasmada que ia conhecer o tal do orfanato que ela dá o dinheiro. Era uma favela com 30 crianças. E o Gustavo, esse meu amigo, já tinha feito outros trabalhos no Nepal. Daí ele olhou pra mim e disse assim, Laura, pega as meninas, pede pra elas levantarem a roupa só pra gente ver. Eu vou ver os meninos e vamos ver na cozinha o que tem de mantimentos. Bom, as meninas estavam todas lanhadas, elas apanhavam. E os meninos também. E a cozinha, assim, era arroz tostado, era dal, que é essa lentilha deles, assim, e não tinha mais nada de comida. E a senhorinha ali, né, sem saber muito, daí a gente pegou a senhora, vamos voltar. Daí o Gustavo disse, vamos fazer uma denúncia para a assistência social nepalesa e falar que esse orfanato está recebendo recursos da Europa e... E aí onde está? E aonde está esse dinheiro, né? Daí, resultado, o dono desse lugar, dessa favela, ele era nada contra a favela, mas assim, não pode absorver 30 crianças, porque assim, só um parênteses, o que acontece no Nepal? O Nepal é um país montanhoso, né? Então, para te sair de uma aldeia que fica perto dos Himalaias, para chegar em Katmandu, que é a capital, que é onde tem escolas, eles precisam viajar a pé 7 dias. Então, o que eles fazem? Eles descem com os filhos, deixam nesses orfanatos, porque existem vários orfanatos em Katmandu legais. Por quê? Porque o orfanato é o local onde hospeda as crianças para terem acesso à escola. Então, é uma prática no país isso. Sim, né? já existe. Já existe. Agora, o que ele fazia? Ele se colocava como dono do orfanato e ele vendia as crianças para a Índia e para a China. Meu Deus do céu. Né? E ele já tinha sido preso várias vezes. Então, se eu queria uma coisa visceral, eu tive uma coisa visceral. Então, assim, o que aconteceu? Prenderam um cara pela nossa denúncia. E aí, a gente teve que, em 24 horas, encontrar um prédio, alugar um prédio para botar as crianças, porque a ideia era construir um orfanato, comprar um terreno, fazer... Não, de repente, mudou tudo. Sim. Então, a gente alugou um prédio, né, perto de Boldnath. Chegamos com um ônibus para absorver as 30 e poucas crianças, né? Enquanto o cara estava sendo preso. Era assim, que pena que não tinha Instagram, porque ia ser o babado. Jornalista. Ia ser exclusiva. Isso foi incrível, assim. Nossa, dá para imaginar. Foi uma coisa. E aí que meu pai começou a falar comigo de novo, porque até então eu não sabia o que eu estava fazendo. Tá, mas e aí, pensem só essas 30 crianças, né? Qual seria o paradeiro delas? É verdade, se não tivesse... eles estariam, nem sei, né? E aí, e como é que era pra vocês esse contato com as crianças? Porque era contato direto com elas, a gente chama tradutora. A gente chama tradutora nepalesa, que entendia o nepalês pro inglês. Transferia para o inglês, né? Mas tu falou, né, das marcas no corpo deles, né? O quanto não devem ter sofrido. Eu lembro, assim, que às vezes a gente entra numa história meio que fica absorvida e só consegue agir que nem mãe, né? A gente tem os filhos, é uma loucura, e a gente está ali produzindo, fazendo. E eu acho que eu estava naquela endorfina, sabe? De ajudar e meio que... Mas, às vezes, assim, quando eu e o Gustavo, a gente terminava uma missão ali com as crianças, a gente saía para jantar, a gente começava a chorar, os dois, do nada. Né? Do nada, se olhava e começava a chorar. Eu acredito. Do nada, sabe? Porque eu acho que
a gente carregava tanto e tinha tanta atenção ali naquela história para ajudar aquelas crianças, porque depois teve toda a fase da documentação. Sim. Porque daí a gente tinha que chamar as famílias que estavam lá nas aldeias. Então tinha que sair no edital, tinha que sair no jornal, no edital do Nepal, que a criança tal estava agora no orfanato tal, né? Que eles fossem visitar, porque eles tinham que validar a estadia daquela criança naquele orfanato. Sim. Ou eles poderiam recolher a criança e levar para a aldeia de volta, né? Então, esse era um processo legal que nós tínhamos que fazer para conseguir dar assistência para aquelas crianças, porque depois tinha que levar para o hospital e não sei o quê, né? E tu sempre fazendo prática de yoga, assim? Sempre. Daí acordando cedo e praticava, assim. Praticava. Mas nessa época que eu estava muito envolvida com as crianças, eu fiquei emocionalmente muito abalada. Então eu não conseguia fazer tudo, né? E o Nepal é uma panela, assim, de pressão, né? Sim. Porque tem aquelas montanhas em volta ali, principalmente Katmandu, né? Então, às vezes, a poluição é um absurdo. E eu me lembro, assim, de acordar com muita dor de cabeça, né? E eu não sou de acordar com dor de cabeça, mas lá, assim, tinha muita pressão. Então, às vezes, eu fazia as posturas elementares, às vezes fazia só umas respirações, mas sempre fazendo a prática de yoga, sempre. Porque o Ashtanga, ele tem séries, né? Tipo, né? Séries. Aí tu começa com A1, daí tu vai ganhando as posturas, assim. E tem uma sequência, tem né? uma sequência. Que tu memoriza, que tu não precisa estar com o professor, não tem um né, professor lá te falando toda hora, né? É que eu tô louca do yoga. E conta, falando A Lília, a louca do voluntariado. A louca do yoga. Já queria que ela faça uma postura aí. Jô, mas tu tinha comentado, né? Tu contou pra gente aqui da tua paixão pelo yoga e tal. E pra ti, como é que começou? Porque também foi transformador, né? Não, mas sabe o que aconteceu? Um momento, assim, muito assim, que virou uma chave pra mim, é que eu conheci esse método também, que me conectou muito, por ser bem autônomo, tipo, tu vai onde tu for, tu pode fazer tua prática, tu entendeu? Não precisa ninguém te falando. Claro, é muito importante ter um professor pra ajustar, tu não fazer as coisas erradas. Até pra evoluir, né? Pra dar aquele gás. Isso. Aí eu sempre amei o Ashtanga por causa disso, porque eu conheci há muito tempo atrás, mas eu nunca tinha encontrado um professor. Aí eu acabei conhecendo o Fer de Caxias, agora, 1 ano e pouco atrás. E aí depois fiquei sabendo da Lau, né? Por causa do Insta e tal. E aí, mas esse ano aconteceu que eu tava muito travada. Eu tô praticando há 1 ano e meio assiduamente, assim, com o professor, com as gurias, indo ver a Laura e tal. Aí esse ano eu cheguei numa postura, porque a primeira série tem quantas posturas? 60 e 70 posturas. E tem que saber fazer todas. É uma sequência. Pra pra segunda série. E daí tem mais umas 70, digamos. Aí tu vai ganhando cada postura conforme a tua evolução. Tipo, tu vai conquistando a postura, daí vem o professor te dá outra, tu entendeu? Vai aumentando o nível de dificuldade. Vai aumentando. E tu vai ficando mais resistente, vai conseguindo, que nem a Lau diz, dançar melhor, assim, né? Tu vai te sentindo melhor, enfim. Isso envolve a respiração, envolve várias coisinhas ali, né? E pra quem não é muito concentrado e equilibrado, tipo, que não tem um equilíbrio corporal Minha muito amiga bom. não é muito. Não, mas sabe uma mudança de chave que deu? Que eu tava com um problema na minha vida e eu tava numa postura. E aí o que aconteceu? Essa postura não saía 3 meses. Ai, não sei os nomes, mas é de voltada o Drapex. Isso. Não saía. Eu resolvi aquele problema, que era a menina levando as coisas embora, né, do trabalho. E aí saiu a postura. Olha só. Então tem muita Gurias, eu resolvi na segunda e eu fui praticar na terça com o Fer, online. Eu falei, ai, gente, é sério. Eu tava toda atordoada, pensando assim, ai, é sério que eu vou ter que... Só que 3 meses fazendo
parando lá. Entendi. E eu assim, ai, de novo, nossa, tô chegando numa exaustão. Eu tava muito abalada emocionalmente e tal. Eu disse, não, vou fazer, né? O Fer tá ali, meu professor tá ali, eu vou ter que fazer. E o Fer lá, pleno. Tipo lá, pleno. Ué, aham. Aí fiz, e foi. E aconteceu. Olha. Então tem essa relação que eu gostaria muito que a Emocional, Lau assim. falasse, dessa coisa do yoga com o nosso emocional, sabe? Sim. Né? O que tu diz? É complexo, né? Não, é Mas que eu fico acho que o yoga é resumindo. isso, ele abre esses hiatos, né? Então a gente chegou aí no voluntário, mas assim, porque foi um grande ato, né? E eu acho que o yoga abre esses espaços, né? Que daqui a pouco tu estaria tendo a mesma dificuldade, mas tu não ia conseguir enxergar essa dificuldade como testemunha. Isso o yoga faz muito bem. O yoga, ele te tira do problema. E ele faz tu ter uma leitura do problema para que tu consiga resolver aquele problema sem a pessoalidade. E eu acho que está muito aí isso, sabe? Entendi. E às vezes a gente se relaciona com as posturas, mas na verdade a postura ela é só aquele tempo que a gente precisa para se afastar do problema, para conseguir ser resolutiva. Porque às vezes, né, na vida comum, assim, se a gente não tem esses espaços, essa oportunidade de se afastar, a gente é comida pelo problema, né? E daí o que acontece? Tu fica reativo, tu só reage. O que o yoga nos oportuniza é sair desse processo reativo, enxergar o problema e entrar como ativo de resolução, sabe? Não como reativo. Sim. Né? Fantástico E isso está tudo relacionado à postura, porque é na postura que a gente vê o tempo passando. Né? Então, tu tá ali, eu não consigo fazer essa postura, eu não consigo fazer essa postura, eu não consigo fazer essa postura. Daqui a pouco vem uma resolução da vida externa e aquela postura acontece, né? Então, tá tudo relacionado, porque a gente conseguiu ser ativo e não reativo. Não né? reativo. E sabe que às vezes a gente tenta separar, mas nós somos um indivíduo. Então tudo tá ligado, né? Eu acho que uma coisa acaba estando interligada na outra. Mas existe o querer separar e existe um método para te separar. Então, por favor, tu conte Né? pra gente. conta Né? pra Porque, gente. claro, todo mundo quer ser, né? Às vezes a gente tá passando... Eu lembro uma vez, eu tava numa terapia e tava, me separando, um horror. E daí eu disse pra terapeuta, não tem como eu só trocar agora o meu problema, só pra eu tirar umas férias. Não tem, né? Aquela fugidinha que Aquela a gente fugidinha básica, né? Porque se eu fosse para as Maldivas, eu ia estar com o mesmo problema, né? Então, eu só queria trocar aquele chip, né? Mas, para isso, a gente tem um método. E cada um escolhe um método, né? Para nós, o método é o Ashtanga, né? Para outros né, o Vajrayana, o budismo. Para outros é algum tipo de meditação. Para outros é ir na igreja católica, e recitar um terço, né? Então, assim, todos esses métodos são alternativas de afastamento dos problemas, vamos dizer assim, mundanos. Não no sentido de ruim, entender, sim. mas no sentido de que é o básico da vida, é o sofrimento da vida. Sofrimento. Né? Então, assim, esses métodos fazem com que a gente se afaste disso, né? Para conseguir entender que aquilo não faz parte de mim. Não. Aquilo é só parte pequenininha de mim. E aí não é uma fuga, é um refúgio, né? Eu digo que É um né, é um refúgio. refúgio, Tudo muito que a bem, gente precisa é um refúgio. Isso, Mas é muito lindo isso, gente. Só que o importante é a gente, primeiro, a gente tem, às vezes o refúgio é um método, né? Então, assim, se o refúgio é um método, o que eu preciso para transformar? Eu preciso de comprometimento, disciplina e desejo de transformar. Uau. Né? Porque, gente, assim, através do yoga, não é tu fazer uma vez, um dia na semana, ou tu entendeu? Ou 4 vezes no mês. Não. É um lance muito mais profundo que tem que ter todo dia aquela sementinha. É um estilo de vida, a gente pode dizer. O yoga não vai te... fazer yoga não vai te tornar um Buda, né? Não. Se o seu objetivo era esse, querido... E se você acha que os yogis são Budas, esqueça imediatamente. errado. Né? Eu tenho um professor, o Prem, que eu gosto muito, ele tá em Bali, e ele diz, o yoga, ele só vai fazer com que tu te torne tu mesmo.
Se tu é uma pessoa má, tu vai te tornar uma pessoa pior ainda. Tu vai te tornar uma pessoa má. Porque a nossa essência, ela é colocada para fora, né? É como eu ter um cactus com espinho venenoso e eu ter um cactus que dá uma flor. Ambos vão florescer, mas cada um com a sua essência. Agora, esse cactus com espinho venenoso, ele pode ser lindo, mas ele é danoso. Esse outro não é danoso, ele é lindo e não é danoso. Então, o yoga faz isso. Então, essa ideia de que, o pessoal do yoga, tudo bem. Sim, às vezes o Cris me fala, assim, eu dou leve surtadinha. E o Cris assim, tu não fez yoga hoje? Entendeu? Eu falo, oi. E às vezes assim, estando há muito tempo nesse cenário, às vezes as pessoas esperam de mim um comportamento... Você vai andando num tapete, assim. Que eu não tenho condição. Eu sou estressada, idealiza. Eu estresso, eu brigo, eu surto. Claro, eu não brigo no trânsito como eu brigava 25 anos atrás. Eu não brigo... como eu brigar, mas brigo, né? Então, às vezes as pessoas têm esse idealismo, né? De que, as pessoas do yoga são maravilhosas. E não é por aí, né? Mas realmente transforma. Transforma né? muito. E transforma nessa história. Então, no início, o refúgio é o método, até que o método te ensine a buscar refúgio no teu próprio coração, né? E é um processo como a vida, né, gente? É todos os dias um pouquinho. Por isso que eu acho interessante, né? A Ju tava falando, não é só tu praticar que nem a gente fala na academia, né? A gente vai na academia 1, 2, 3 vezes por semana e tal. É bacana, ajuda muito. Só que eu acabo que tenho que adotar um estilo de vida diferente para que o todo meu se mas é que resolva. demora, né? Por exemplo, eu conheci, eu voltei a fazer prática em agosto do ano passado, 20, enfim, sei lá. E aí eu fazia realmente uma vez por semana. Porque era como eu conseguia. Aí depois, do nada, me veio uma vontade, eu quero fazer mais uma. E aí quando dava um tempinho, eu ia lá e fazia um pouquinho, sozinha. E aí daí do nada, eu comecei o ano dizendo, Fê, vou fazer 3. Ele falou, é muito bom. Aí eu aumentei meu compromisso com ele. Sim. E aí eu fazia por isso 3. que o professor é importante. E aí, às vezes, dava uma brechinha, eu fazia nesses intervalos. Então, não é assim, sabe? De supetão, como eles dizem, né? Não, e a gente tem que pensar, assim, o yoga, ele trabalha em várias camadas, né? Então, assim, o que o yoga vai trabalhar principalmente? As tuas tendências, né? Então, assim, quais são as minhas tendências? Minha tendência é a tendência da minha mãe, é a tendência do meu pai, a tendência da minha mãe é da mãe dela, do meu pai é do pai dele. E aí a gente vai fazendo uma árvore genealógica e, tipo assim, quem sou eu nessa história toda? Então, o yoga, ele vai fazer todo um trabalho, isso a gente chama de samskara em sânscrito, né? Que são as nossas tendências. Vai fazer um trabalho de reconhecer quais são essas tuas tendências e se elas são realmente tuas, né? E isso tu vai começando a transformar essas tendências, a mudar essas tendências. Então, se eu pego uma pessoa que começa yoga aos 30, ela tem 30 anos de uma determinada tendência. Sim. Porque aqui eu não tenho aluno de 10 anos, eu não tenho aluno de 15, meus alunos começam ali 25, 30 anos. Então, eu tenho 30 anos de tendência. Eu tenho 30 anos de angústia, eu tenho 30 anos de medo, eu tenho 30 anos de depressão, eu tenho 30 anos de insegurança, 30 anos de uma emoção, de uma tendência condensada naquele corpo. E daí, o que eu começo a fazer? Mobilizar o corpo, soltar o corpo, respirar para que aquele corpo solte, para que aquela consciência seja levada para dentro. Então, aquele praticante daqui a pouco vai dizer, nossa, antes eu tinha medo disso, olha só, agora eu não tenho. E daí vem uma postura mais difícil, como a Jo falou. Voltou aquele medo lá do início. Então, o que é isso? É uma tendência. Então, quando eu tenho um obstáculo, eu tenho medo. Quando eu tenho um obstáculo, eu tenho insegurança. Quando eu tenho um obstáculo, eu peço ajuda. Quando eu tenho um obstáculo, eu fico angustiada. Quando eu tenho um obstáculo, eu vou embora. Nunca mais eu voltar para aquela aula de yoga. Então, para que essa tendência ela seja removida,
eu preciso trabalhar todo dia. Se eu fizer uma vez por semana, meu corpo vai ficar mais alongado, meu braço vai ficar mais delineado, a minha respiração vai ficar melhor, vou dormir melhor. Que são os benefícios mínimos. Que são os básicos. benefícios mínimos. Isso. Agora, aprofundar a consciência, remover obstáculos internos e eliminar tendências é uma vida de trabalho. Porque é diário. Porque o tempo todo, na prática, tu só olha pra dentro. E vocês notam que as pessoas Tipo buscam o yoga nessa... Tu falava, né, dessa idade, que tu não tem alunos com 10 anos, mas tu nota que as pessoas buscam quando elas estão naquela fase de autoconhecimento, de querer se conhecer. Eu acho que elas buscam quando elas começam a ter noção da dor, né? De sofrimento. Porque os 30 anos ali, 25, tu começa a te dar conta, né? Pô, eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas. É um saco ouvir o chefe. Eu casei, meu relacionamento não tá bom. Agora eu tenho que pensar em ter filho. E agora, o que eu faço? A vida mundana, né? De novo, ela começa a tomar forma. Isso. E eu preciso administrar essa vida. E administrar essa vida me gera dor, me gera sofrimento, me gera angústia, brigo com a pessoa que eu amo, brigo com o filho. Sim. Né? Como é que eu posso amenizar essa intensidade dessa vida, né? Então as pessoas chegam no yoga muito por esse lugar, assim, de nem saber que é isso, né? Isso. Mas há um desconforto, né? Tipo assim, eu preciso de um espaço, eu preciso de um hiato dessa vida para eu entender como que eu administro isso, que tá tenso, tá pesado. Então eu noto que as pessoas chegam no yoga por aí, né? Só que daí elas querem uma pílula milagrosa, né? Isso. Acho que em um mês. Em um mês eu Isso. vou ficar bem. Não, eu falo isso porque eu também acho, né? Achava. Sim, eu também Sempre achava. Isso pelos movimentos ou Isso- pelo emocional? Você se refere? Que as pessoas querem, tipo, um resultado... Ah, porque a gente quer, né, gurias? Quem nunca fez a dieta da melancia pra perder, né? Sempre. Ah, ou, por exemplo, tu vai praticar com outras pessoas, tu vê, tipo... Já fazendo. Se vocês verem a Lau Sim. praticando, ou, tipo, uma postura dela, tu pensa, nossa, é sério? Eu quero fazer isso também. Aham. Tu entendeu? Sim. Tu quer, tipo, dar um salto. Parece que a gente não quer passar pelo Aham, caminho. o processo. É. E o processo não tá só nas posturas, o processo tá muito dentro, né? Lau? Muito dentro. É muito dentro. É. Porque, tipo, hoje em dia, acho que em geral uma prática leva uma hora e meia, né? E gente, eu pessoalmente falando, eu amo a magia, a sensação do final da prática. Ah. Só que do começo até o final é uma luta. Pra tu tá lá, pra tu concluir, pra tu fazer, pra tu respirar direito, pra tu olhar pra ti, pra tu tá lá uma hora e meia só tu entendeu? Sim. Tipo, fazendo uma coisa que tu gosta do benefício, mas muitas vezes parece que tu não aguenta, não gosta do entendi. tu entendeu? Processo! Do processo, porque é uma transformação muito interna, assim. E é muita concentração, dá É muita vontade concentração. de olhar pra fora, né? Aí, porque em cada postura tu olha pra mão, daí tu respira, daí tu segura o abdômen. Daí, eu sei que eu fui no workshop da Laura, e a Laura disse assim, respira aqui em cima, não pode mexer a barriga. Sabe, eu, ó, porque é muito a respiração. Não é força, não é alongamento, né, Lau? Tipo, tu, né? Então uma pessoa de qualquer jeito pode eu ia chegar, Qualquer sabe? pessoa. Qualquer pessoa. Às vezes as pessoas, eu quero fazer yoga, mas eu não sou alongado. Bom, mas se tu fosse alongado, Sim. né? Eu pedi pro Fê, porque eu disse, parece que a minha barriga me atrapalha. Eu falei pra ele. Porque, gente, né, gravidez, nananã, biotipo, eu sou assim, né? Sim. Me ame. E aí eu disse, Fê, será que precisa emagrecer pra fazer Tal coisa. tal postura ou pra ficar melhor? Ele falou, não, tu tem o corpo que tu precisa para fazer a tua prática. filha." Então, às vezes a gente, tipo, olha lá, eu sou magrinha, às vezes tu acha que tem que Mas ficar eu não magrinha era assim. magrinha. Eu era mais redondinha quando tu me conheceu. Eu É. era mais redondinha. Mas às vezes tu acha, tu entendeu? Que tu tem que Sim. ser. Ai. Mas É é que comparação, o yoga né? vai moldando o nosso corpo também, né?
a gente vai criando uma forma daquilo que a gente faz, né? Então, Sim. assim... É que eu falava da academia, porque da mesma forma eu vou na academia me exercitar, mas eu começo a me preocupar com o que eu tô me alimentando, né? Isso aí. Aí eu começo, porque eu tô indo na academia, então eu tô fazendo alguma coisa por mim, né? Que é aquele momento, né? Então, Isso. eu já tenho que começar a pensar, vou beber mais água, eu já Sim. começo a me Uma alimentar preparação melhor. para aquele E momento acaba se tornando um também. estilo de vida verdade. mais saudável. E eu vejo, conversando com vocês e conhecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai vendo que vocês também têm essa visão, né? Porque não se limita só ali no momento. Pelo menos falando com a Jona, ela sempre dá um chá termogênico pra gente. Tem o Golden Milk. Nós já fazemos uma cada dia. Mas eu digo, tem aquela coisa com o natural, com a natureza. verdade. E tem isso, eu acho. Né? Tem um estilo de vida, tem, né? A comida, principalmente, porque tudo aquilo que a gente absorve vai influenciar, né? Na forma como a gente pensa, na forma como a gente se move, na nossa respiração, tudo. Então, a gente tenta, né? Tem os veganos agora, mas na verdade o yoga... É que a gente não pode negar que o yoga vem de uma cultura hindu, né? Os hinduístas têm a questão das castas, né? Que tem toda uma questão super interessante para entrar nas castas, mas não é aqui o lugar, né? E tem uma questão de crítica densa em relação às castas, mas enfim, existe os Brahmis, que é uma casta da Índia, que são dedicados ao estudo da filosofia e da intelectualidade, né? E eles não comem carne, né? Eles não podem se relacionar com nada, a não ser com o leite e com o ghee, que é a manteiga clarificada, né? E o yoga nasce desse lugar. Então, a gente, como ocidental, recebe essa informação de que o yoga, né, que é uma ciência, que é uma filosofia, ela é praticada por aqueles vegetarianos que só usam ghee e leite, né? E a gente recebe isso. E a gente recebe isso como verdade, né? Então, ao meu ver, o yoga ele está sendo reinterpretado no Ocidente, né? Porque daqui a pouco a gente vem dentro de uma cultura gaúcha, nem vou falar muito isso para não nos, né, nos encher de, né? Mas a gente vem numa cultura gaúcha em que isso é muito estranho, né? E daí a gente se torna vegetariano, chega lá aos 50, 40, 50 anos em que a gente começa a ter deficiência, né? Eu não levanto a bandeira de nenhum lado, é só um questionamento, Sim. né? Mas a cultura, o estilo de vida, ele existe dentro do yoga, mas muito pelo próprio yoga está inserido dentro de uma cultura, né? Sim. E a gente absorve essa cultura, né? Então, acho que a gente, como brasileiro, né? A gente tá... Hoje em dia tem a história do banho com gelo. Isso. Ai, eu vi no teu Sim. Instagram. Tu fez também. Eu fiz, adorei, né? Mas isso, ayurvedicamente, né? Deu aí que eu sou terapeuta ayurvédica também, né? É uma heresia. Eu jamais podia ter publicado no meu Instagram aquilo. Minha reputação vai por água abaixo como terapeuta. Por quê? Porque não tá dentro daquela cultura isso. Então, tem um estilo de vida, mas muito um estilo de vida que eu acho que está se readequando, sabe? O veganismo não faz parte desse estilo de vida. E hoje em dia, vários yogis são veganos, né? Acaba abrindo um pouquinho esse... Mas claro, a gente muda, né, gurias? A gente muda o horário de dormir, a gente muda as baladas, a gente muda Aquelas as coisas bebidas. básicas que eu acho que acabam influenciando literalmente em tudo. Eu fui num curso que teve lá na Jô, falando... Ai, de né? Ayurveda. Ai, que legal! E, claro, né, eu ouvindo, assim, totalmente leiga, mas ouvindo como certas coisas fazem tanto sentido e a gente nunca parou pra prestar atenção nisso, sabe? O poder tudo a gente absorve, né? Então a gente às vezes... O alimento, né? Tudo! Que nos alimenta, não é só o que a gente come. Tudo né? que vem dos sentidos, né? Isso me marcou muito, porque às vezes a gente não... eu tô cansada, tô sobrecarregada, tu tá assim naquele ponto que parece que tu vai... E tu pensa, mas... Poxa, aí tu começa a observar do que tu te alimentou, né? Não só na no decorrer daquele dia, aí tu começa a pensar, como tem o tóxico, né? A gente tem os alimentos com agrotóxico, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente absorve tóxico. Os alimentos industrializados, as pessoas tóxicas, né? Os verdade. ambientes tóxicos, Exatamente. né? Tudo isso. E no yoga a gente acaba ficando muito mais...
suscetível a essas coisas, porque esses movimentos todos do yoga, a respiração, os asanas, as posturas, elas vão estimular os nossos 5 sentidos, né? Então, os sentidos, eles ficam um pouquinho mais frágeis, frágeis não, aguçados. Né? Então, tem coisas que a gente entra num lugar, ai, não, aqui eu não consigo ficar. E antes eu ficava, Sim. né? E a questão das torções, Lau, assim, quais, sabe, a gente, tipo, se tu for olhar os asanas, que são as posturas, nossa, é tanta postura, assim, que parecem uns acrobatas, né? Parece que são de circo, assim, isso. Qual, assim, o real benefício, magia, significado que tem, assim, nessas posturas? As torções, né, que a gente tem lá na primeira série, elas vão mobilizar bem essa região abdominal, né? Essa região dos nossos órgãos, ovário, útero, O que é a torção? né? Tipo, tu ficar... Fazer uma torção. Entendi. Até uma torção simples, isso Entendi. aqui, né? Porque o que a gente faz? A gente senta numa cadeira, né? E passa o dia assim, né? Se a gente for olhar para o lado, a gente faz assim, a gente não vai torcer a cintura, né? E nessa região, é uma região que a gente tem muita concentração de líquido, né? E de estímulo para irrigar os nossos órgãos. Então, quando a gente faz uma torção, a gente mobiliza esse excesso de líquido. Então, ou quando a gente faz uma flexão à frente, a gente vai mobilizar esse excesso de líquido. Os asanas, né? Dentro do yoga, nós somos compostos por 5 grandes elementos: espaço, ar, fogo, água e terra, né? No Ayurveda vocês vão, né, entrar bem nisso, assim. Então, quando a gente se movimenta, quando a gente mobiliza o corpo, a gente vai mobilizando esses 5 elementos e colocando esses 5 elementos dentro da sua caixinha, porque cada elemento tem uma função dentro do nosso sistema, né? Só que quando o sistema não tem uma alimentação adequada, um sono adequado, uma rotina adequada e um movimento adequado, esses elementos eles ficam dispersos pelo corpo e distantes da sua função original. Eu tenho uma aluna que a gente, logo no início, né, a gente começou a trabalhar as torções. A gente trabalhava a torção, pressionava o fígado dela, ela começava a ficar vermelha e dar vazia. E daí eu digo, bom, vamos pesquisar isso, vamos ver se tu não está com uma hérnia de hiato, vamos ver o que... Porque o que é isso? É um excesso do elemento fogo, né? É um elemento fogo fora do eixo. E o yoga mostrou, né? E dito e feito, ela estava com uma hérnia de hiato, fez o diagnóstico na aula de yoga, né? Nossa. Se ela não tivesse praticado yoga, certamente ela ia ter que fazer cirurgia daqui a uns anos, porque ela tem uma crise, mas não, hoje em dia com a dieta, ela consegue resolver e não tem mais os calorões e aquela azia, aquela ânsia quando faz as torções. Isso é um exemplo, e isso acontece bem nos primeiros anos de prática, no primeiro ano, né? Porque quando os elementos eles estão fora do eixo e eles estão sendo reencaixados, né? E depois desse reencaixe dos elementos, o que acontece? Os nossos canais sutis vão abrindo, né? Para o yoga, nós temos canais como tubos, e esses tubos eles ficam presos por uma energia vital estanque. Essa energia vital não está fluindo e nós somos feitos para fluir. A gente não foi feito para estagnar. Ou a gente está, né? A gente está sempre em desenvolvimento, mesmo que envelhecendo, a gente sempre está em desenvolvimento. É verdade. Né? E na verdade, quando um canal sutil tem uma energia não fluida, existe dor, existe preguiça, existe ansiedade, existe uma série de fatores, né, que vão fazer com que o resultado da nossa vida não seja tão favorável, né? Então, os asanas, não só as torções, mas tem essa função de mover canais, de abrir canais, colocar os elementos nos seus lugares adequados. Por isso que é tão mágico. Então, assim, organicamente, essa é os outros benefícios. Por isso que a gente vai dormir melhor, por isso que emagrece, a cintura fica mais fina. Mas como é que a minha barriga ficou assim com yoga? Por quê? Porque está mobilizando. Se a gente vai para musculação, vai fazer abdominal, vai trabalhar com músculo, a gente também está mobilizando, mas a gente está trabalhando
com um determinado elemento sutil, né? Estimulando mais um elemento sutil. O yoga está relocando. É profundo, vai relocando o nosso sistema como um todo. E assim. falando nisso, Laura, a gente tá quase no finalzinho. Infelizmente. Muito rápido. Mas, Laura, tu tá compartilhando, a gente tá assim, ó, prestando atenção, porque tu tem o dom de ensinar, né? A gente... É prof. Acabei sendo, né? Não era o plano, não tá... Mais uma vez, não estava nos meus planos, porém, quem fez o plano sabe melhor do que eu, né? Do plano que tem para mim. Me rendi. E aí, conta pra gente, né? Tu ensina aqui no Rio Grande do Sul, mas sabemos que as tuas fronteiras estão ultrapassando aí, né? Eu ensino no Brasil todo, na verdade, né? Eu comecei a ensinar em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu tenho a minha escola, né? Que é o Ashtanga Yoga Porto Alegre, que daí eu só ensino lá o método, né? E eu tenho alunos em vários lugares do Brasil que têm as suas escolas e que me chamam e daí eu vou lá ensinar, né? Ajudar até eles no processo de ensino, porque muitas vezes quando eles começam a ensinar, eles ficam inseguros, daí eles me chamam, vem aqui, dá uma olhada nesse aluno, eu tenho dúvida, né? Então, o meu trabalho hoje em dia, ele é muito polarizado, vamos dizer assim, né? E às vezes eu quero viajar menos, né? Quero ficar mais em casa. Ela tem um filho, né? Eu tenho um filho. De 8 anos. Eu tenho um filho, 3 cachorros, né? Eu tenho uma vida também normal, né? Mas eu não consigo não viajar ainda, né? Porque eu sinto que os meus alunos precisam de mim, assim. Então, eu me vejo hoje muito mais num lugar de dar suporte também a esses meus alunos professores, né? Do que simplesmente ensinar pessoas. Isso. Né? Então, eu me sinto muito nesse lugar, assim, de dar respaldo para esses meus alunos, de dar suporte, que daqui a pouco eles me largam, me abandonam, daí eu volto, né? Mas é esse pilar, né? Tu precisa ter esse pilar. E vocês estavam conversando, né, nos bastidores, eu e a Ina, a gente estava aqui, estamos conhecendo e aprendendo mais, né, Ina? Que para nós é um mundo super novo. Diferente. E vocês falavam dessa linha, é um fio condutor, né? Começa num e vai seguindo discípulos, vamos dizer assim, isso né? mesmo, a gente, linhagem, né, que a gente Linhagem. chama, né? Tem lá o mestre e a gente vai criando braços, né? Rios, assim, que vão nutrindo várias pessoas, é isso aí. Né? E transformando a vida das pessoas, transformando né? a vida das pessoas. Sabe que transforma muito. Transforma Deus. demais. Nossa, um bafo aqui, né? Conte. Naquele workshop de Novo Hamburgo, nós conversando, assim, várias gurias e tal, e conversando. E tem meninos também, mas é menos aqui, por enquanto, né? Pelo menos. E daí a gente tava conversando. E uma delas disse que depois que ela fez um workshop com o Júnior, ela separou de um casamento que estava sendo muito tóxico, abusivo, de não sei quantos mil anos. Então ela veio e ela queria muito e não conseguia sair, se desprender daquilo. E daí ela disse que, sabe, meio que foi isso que aconteceu comigo, assim, ela... Sim. Né? Eu acho que um dos benefícios do yoga, né, na vida real, vamos dizer, na vida prática, Sim. é nos dar coragem, assim, é nos dar autoconfiança. Né? Porque o budismo tem isso também, né? Da gente se responsabilizar. As práticas orientais, né? Elas nos ensinam a autorresponsabilidade, né? Por causa do karma, né? Da ideia de karma, né? De ação e reação. Isso. Então, na medida em que tu entende isso, tu vai te responsabilizando muito pela tua vida. Não tem vitimização, não tem como culpar ninguém. E não tem Deus e nem diabo ali me levando para lugar nenhum, né? Tem a forma como eu estou agindo no mundo, né? E isso faz com que tu te torne muito responsável e muito autoconfiante. Então, a transformação, assim, imediata que eu vejo nas pessoas que conseguem ter constância e disciplina, eu vejo que as pessoas ficam mais felizes e mais autoconfiantes. É verdade. Tu não vai ficar responsabilizando ninguém. Eu acho que esse ato de responsabilizar todo mundo pelos teus atos é uma fuga. Aí é uma fuga. Porque quando eu sei que eu sou responsável pelos meus atos, eu vou buscar um refúgio porque eu preciso melhorar, gente. Eu tô sendo um ser humano. Enfim, tu vai buscar o refúgio pra te mudar o que tu é, ou como tu tá sendo, ou enfim, tu entende o peso
que há nas tuas atitudes, nas tuas palavras. Eu acho que vai voltar pro cíclico, né? Porque aqui no Baguirias é desse jeito. Né? Vai, a gente volta. Porque, de novo, gente, é o autoconhecimento. A gente se colocar... E não tô falando... Quando a gente fala em se colocar no centro, algumas pessoas confundem com egocentrismo, que não tem nada a ver com isso. Não é. Quando tu te coloca no centro, não é que o mundo gira no entorno do teu umbigo, mas é que tu começa a te colocar como protagonista da tua própria história. E eu acho que isso é fundamental. A gente começa um ano, né, pra quem vai nos escutar mais adiante, mas estamos começando 2024 e eu vejo, muitos posts maravilhosos, lindos, né? A gente vê textos incríveis. Mas, cara, nada vai mudar, desculpa, não quero ser estraga prazeres se a gente não mudar essa concepção de vida, né? Eu acho que bom a gente poder começar falando... Eu fui pensando em yoga. Tudo zen. Zero! A gente rala! A gente torce a gente, né? E é isso mesmo. Que possa... E gurias, assim, é que eu amo a Ashtanga, né? Mas assim, nossa, a gente sua, sabe? Ai, sei lá. É uma prática muito boa. É tipo crossfit, né? Do yoga. Um dia eu falei pra ele. É a modalidade crossfit do yoga. Não, é muito bom. Gera bom. calor, gera disposição, né? Conecta, porque vai abrindo espaço para isso que tu falou, autoconhecimento, né? Porque a gente vai percebendo como age, vai mudando. Incrível. Eu não posso falar, imagina, né? O que eu mais amo nessa vida, uma vida dedicada a isso. Eu não pretendo jamais me afastar, né? E Laura, quem quer conhecer mais de ti, do teu trabalho, que poxa, gostou, se interessou, passa pra gente as tuas redes sociais pro pessoal já te seguir por lá. Tá, o meu pessoal, que é Laura Ashtanga, que também falo de yoga, não é menos pessoal, eu acho. Eu já nem sei se eu falo. Assim. Porque o yoga vai entrando na vida, né? Esse negócio de ensinar yoga é estranho, né? Porque é uma profissão, né? Que na verdade é o que tu faz e é o que tu transmite, então eu não sei o que é a minha vida, o que é o meu trabalho, porque é tudo meio que embolado, né? Porque é a minha prática espiritual, né? Então, é uma prática espiritual. Não é um hobby, sabe? Não é um hobby também. Não é. Também, né? É uma coisa que se transmite, né? É diferente. E dá pra ver. Dá pra ver. É verdade. Então, tem o Laura Ashtanga, que é o meu pessoal, e daí tem o Ashtanga Yoga Porto Alegre. Ashtanga é um nome estranho, né? Mas é A-S-H, Tanga, né? Porto Alegre, que é o nome da minha escola. E eu tô abrindo uma escola no Nordeste, porque depois dessa minha paixão pela Índia, pelo Nepal, eu descobri o meu país. Daí eu digo, não, é aqui que eu quero ficar, porque eu achei que eu só ia viver lá pela Ásia, né? Então, eu tô construindo um shala que se chama Mandakaru Yoga Shala, que é no Rio Grande do Norte. Uma coisa bem assim, para quem é louco da cabeça, né? Construir a 5.000 quilômetros da minha cidade um shala. Então, lá eu pretendo fazer trabalhos, assim, mais concentrados de um mês, né? Então, eu vou abrir em julho desse ano, né? Já estamos em 24. E um mês de práticas de imersão, assim, de práticas diárias, né? Porque eu acredito muito também nessa ideia de sair um pouquinho da vida, né? Para se dedicar à prática. Porque a gente está aqui, vamos lá, praticar com a Jo ali... E vai no banco, paga a conta, pega a fila, estressa, leva filho no colégio, pega trânsito, aquela loucura toda. É uma energia, né? Agora, se a gente está deslocado da vida, né? Para se dedicar ao yoga, e daí sim a gente é absorvido mais facilmente pelas bênçãos do yoga, né? Então, é essa a ideia do Mandakaru. Então, é só para saber. Eu quero ir. Eu tava pensando Vocês podem lá nas me visitar? férias. Pode ir. Mas daí tem que praticar, né, gurias? Tem que praticar. Ou tem praia, dá pra levar as crianças. Dá pra levar as crianças. Até pra fechar, Ina, tu já praticou alguma vez o yoga? Nunca, mas duvido alguém que vai escutar esse episódio não vai ter vontade de conhecer. Então, Nossa, é muito legal. E que legal, né? Porque a gente tem um outro conceito. É de novo, né? Os benditos conceitos. Eu achei que era só meditação. Dormir, né, Lili? Tem que Eu contar. dormi. É verdade. a primeira aula. A minha primeira aula,
é bem importante falar, né? A gente viu meu primeiro contato com yoga em Farroupilha. Se a pessoa estiver me assistindo, não lembro o nome da professora, mas era uma queridona, já de antemão. Fiz alongamentos e tal, não sei. As posturas. As posturas e tal, né? Fiz com algumas mais difíceis que eu não conseguia e tal. Mas conclusão que passou o finalzinho da aula, eu lembro que a professora pediu pra gente deitar, ficar numa posição mais relaxada e respirar, sentir a respiração. E eu dormi. O primeiro benefício, ó, relaxar. Eu babei, eu juro, eu babei. Sabe quando tu dorme profundamente? Eu babei, eu falei, gente, que vergonha. Aí espero que não tenha roncado, né? Que não tenha emitido nenhum barulho aí. Mas eu lembro nitidamente, eu falei, meu Deus, que sensação de relaxamento, porque eu me concentrei tanto ela falou pra concentrar na respiração, não é? Então, eu concentrei tanto em mim, naquilo que eu tava fazendo, porque é uma coisa que é tão automático respirar que a gente nem pensa, né? Ô, gurias, eu vou levar vocês então pra uma aula. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vou. O Fê, vou ver ali e eu vou levar. Porque ele sempre faz umas aulas de iniciantes. E aí é bem legal. Eu gostaria mesmo. Eu também. Vamos A gente já fez um encontro na Lavi, né? Em agosto do ano passado. Esse agosto vai ter de novo. E que se não for antes de agosto, vai ser em agosto na Lavi. Daí todo mundo fica olhando pra essa comida, daí a concentração. Que tá pensando no coffee break, que passa esse yoga. Gente, mas eu vou levar. Fantástico mesmo. Vocês, Fantástico, vamos mesmo. Vamos. Laura, muito obrigada. Ai, gente, legal. Adorei esse papo. Fantástico. Ai, foi maravilhoso. E quem tá ouvindo ou assistindo, enfim, siga no Instagram, porque eu já stalkei, já curti, já estava lá olhando e realmente tu vive o que tu fala. Porque é muito nítido isso. E as tuas postagens, assim, a da banheira com gelo, minha querida. Ai, dá uma olhadinha. A pessoa que tá ouvindo, dá uma olhadinha. E obrigada por transmitir o teu conhecimento e as tuas experiências. A gente falou do voluntariado, mas eu tenho certeza que compõe grande parte. Tudo que a gente vive são experiências que compõem quem nós somos, né? A gente sempre diz que somos o que somos graças ao que fomos. E é verdade. Então, muito obrigada por compartilhar isso tudo com a gente de coração. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Obrigada, muito Jo. bom, né? Muito bom estar contigo de novo. Que legal. Fechou tudo. Jo, muito bem. Tinhas razão. Viu? Eu falei, nossa, mas a gente ficaria a tarde toda, né? É verdade. Porque daí ela começar a ensinar, entendeu? A gente Muito! A gente Não, mal falando em postura, eu pensei, mal consigo eu ficar com a coluna reta na cadeira, né? Não, mas depois tu consegue. A gente Já consegue. O natural. corpo é muito fácil de moldar. Depois, Difícil é a mente. É verdade. Uau. falou tudo. Isso vai no nosso livro, hein? A gente vai fazer um livro. Algum dia vai sair um livro. Vamos agradecer as apoiadoras, então, Enamorare, Vital Treinamentos, Cosídia Lato, Off-White, Design de Experiência, Nila Sushi, Doutora Raquel Fitarelli e a Maitê, Moda Muito Feminina. obrigada. E vamos para um 2024 abençoado, né, Iná? Verdade, então agradecer, né, pelo ano que passou. Pra gente foi muito importante, quando a gente tava se despedindo lá no grupo, a gente falou o quão impactou nas nossas vidas, sabe? O pessoal de cada um poder estar juntas, porque cada episódio é muito diferente do outro, mas ao mesmo tempo agrega, Vai né? Nossa, muito. parece, né? Então agradecer a todos que nos acompanharam e já agradecer a todos que vão nos acompanhar nesse ano. Verdade. agora. E vão vir novidades por aí nos próximos episódios, né? Então fica ligadinho com a gente. Pessoal, temos que ir, né? Ai, a gente sempre vai enrolando pra não dizer tchau. Não pode falar mais. E a gente fala sempre, Laura, que aqui é um pouquinho de cada uma e muito de todas nós. Então, obrigada por fazer parte agora do nosso time do Bagurias. A gente vai te convidar pra fechar o programa, porque esse é o meu, é o teu, é o nosso Bagurias! Tchau, gente!